No capítulo 604, vemos o Luffy de fundo com o dedo no nariz. Já no quadro seguinte, vemos o dedo do Luffy bem perto do Usopp. E então, podemos ver que ele colocou a meleca no braço do Usopp. Um detalhe que praticamente todo mundo deixou passar. Neste vídeo eu vou te mostrar 100 outros desses, com curiosidades, segredos e muitas outras coisas que você deixou passar ou não sabia. E para você me ajudar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você vai estar me ajudando muito e ainda vai receber todos os outros vídeos do canal de teorias, curiosidades, análises e muito mais. Mas então, vamos agora para os 100 segredos. Número 1. Com 19 anos, o Luffy é o mais novo de todos os 12 membros da pior geração, e também é o mais jovem dos 4 imperadores da história. Número 2. O Luffy, o Sanji e o Usopp dizem que nunca ficaram doentes e por isso não sabem como é, mas o Usopp com certeza está mentindo. Número 3. O aniversário do Luffy é dia 5 de maio, que no Japão é conhecido como Dia das Crianças, que é uma referência ao seu personagem mais infantil. Número 4. Um fã perguntou ao Oda por que o Luffy não mata seus inimigos, e o Oda respondeu que não é uma questão de moralidade, mas sim de punir os vilões por seus crimes. Ele acha que matar os vilões os deixa escapar muito facilmente, enquanto deixá-los viver para ver seus sonhos arruinados é uma punição muito mais adequada. Número 5. Uma vez perguntaram ao Oda se todas as partes do corpo do Luffy se esticam, se é que você me entende, e o Oda respondeu que sim. Número 6. Um fã perguntou ao Oda por que o Luffy não tem muitos balões de pensamento, e ele respondeu que estava tentando torná-lo muito simples e direto sobre o que ele quer ser e como ele se sente, e é por isso que ele é o personagem com o menor número de balões de pensamentos, já que ele age e diz o que quer fazer ao invés de pensar. Número 7. A comida favorita do Luffy é carne, já sua comida menos favorita é a torta de cereja de Mock Town, por razões desconhecidas. Número 8. O prato que o Luffy mais gosta de fazer é carne crua em um prato. Número 9. Se One Piece fosse ambientado no mundo real, o Luffy seria um brasileiro. Número 10. Os pensamentos do Luffy a todo momento são carne, 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 carne e rei dos piratas. Número 11. O Luffy toma banho apenas uma vez por semana, do mesmo jeito que o Zoro e o Brook. Número 12. Se os piratas do Chapéu de Palha não fossem piratas, o Luffy seria um bombeiro. Número 13. Se os piratas do Chapéu de Palha tivessem uma corrida de 50 metros, o Luffy ficaria em terceiro lugar. Já o Brook ficaria em primeiro, por ser o mais leve, o Sanji em segundo e o Zoro em quinto, por ele se perder no meio do caminho. Número 14. De todos os piratas do Chapéu de Palha, a Robin foi a única que o Luffy não convidou. Número 15. O Bug é o primeiro usuário mostrado ter uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, já que a Gomu Gomu no Mi foi revelada ser uma Zoan mítica. Número 16. O Luffy conseguiu a cicatriz embaixo do seu olho logo no primeiro capítulo do mangá, enquanto no anime foi mostrado só depois de 20 anos, explicando somente no episódio 878. Número 17. O Bug e o Usopp são bem semelhantes. Ambos foram os membros mais fracos de uma tripulação pirata. O Bug dos Piratas do Roger e o Usopp dos Piratas do Chapéu de Palha. Os dois têm um nariz engraçado. Os dois são extremamente covardes por natureza, geralmente preferindo fugir diante do perigo. Eles são químicos habilidosos. Ambos são mentirosos. E os dois são adorados por aqueles que eles salvaram. Os fugitivos de Impel Down para o Bug e os ex-brinquedos e anões para o Usopp. Número 18. Um fã perguntou ao Oda se as partes íntimas do Bug também podem se dividir e voar, e o Oda respondeu que sim, elas também podem voar, já que todas as partes do corpo do Bug podem voar, exceto seus pés. Número 19.
Um fã perguntou ao Oda se pelo bug separar seus membros, ele não poderia sangrar, apenas para o Oda responder que isso faria ele parecer muito assustador. Número 20. O Chopper não ganhou interesse em humanos depois de comer a Hito Hito no Mi. Apesar de conseguir uma mentalidade e traços humanos, ele permanece atraído por renas, além de híbridos de renas como a Milk. Número 21. One Piece por muito tempo foi o terceiro quadrinho mais vendido do mundo, mas em março desse ano ele passou para o segundo lugar, com mais de 490 milhões de cópias vendidas, e ficando apenas atrás dos quadrinhos do Superman. Número 22. Um fã perguntou a Oda se a Robin poderia brotar qualquer parte do seu corpo, e o Oda respondeu que sim. Número 23. A Robin pode sentir as coisas através das partes do corpo que ela brota com sua habilidade. O Oda também confirmou que ela sentiu as partes do Frank quando ela agarrou ele com seu poder de Akuma no Mi. Número 24. Se os piratas do Chapéu de Palha fossem uma família, o Jinbei seria o pai, a Robin seria a mãe, o Frank a avó pervertida, o Brook o avô, a Nami a filha, o Zoro o primeiro filho, o Sanji o segundo filho, o Sop o terceiro filho, o Luffy o quarto filho e o Chopper o filho mais novo. Número 25. Quando o cabelo do Chapéu de Palha ficam grandes, quem corta é a Robin, o Sop e o Sanji. Número 26. Existia um verdadeiro Barba Negra da vida real, e ele também se chamava Tite. Além disso, ele também se aliou com o governo e depois o traiu. Número 27. No anime, quando Ace conhece o Shanks está com os dois braços, mesmo tendo perdido o braço esquerdo para um rei dos mares, mas depois isso foi corrigido na versão inicial do episódio. Número 28. O Shanks foi o primeiro personagem da história a usar Haki. Ele usou no primeiro capítulo, depois que o Rei dos Mares o atacou. Número 29. Foi construída uma réplica das tumbas do Ace do Barba Branca na vida real, pela Universal Studios do Japão, em homenagem às suas mortes. Número 30. Já foi confirmado que o Barba Branca já teve um cachorro que se chamava Stefan, e assim como ele tinha um bigode digno de respeito. Número 31. Assim como a Big Mom, a silhueta mostrada pela primeira vez do Kaido antes dele aparecer na história era muito diferente da sua aparência de hoje. Ele foi visto pela primeira vez quando o Garp estava explicando sobre os 4 imperadores, mostrando o Kaido com uma cabeça mais redonda, um nariz pontudo e um sorriso enorme de aparência maligna. Número 32. Inicialmente no mangá, o símbolo do Barba Branca nas costas do Ace tinha um símbolo suástico, mas por ser muito parecido com outro símbolo que não representa coisas boas, ele foi alterado para o que conhecemos hoje. Número 33. O Ace ter sido o capitão dos Piratas Spade é um trocadilho com a carta As de Espadas, que também é conhecida como a Carta da Morte, que foi uma possível dica da sua morte na história. Número 34. O aniversário do Ace provavelmente teria sido em fevereiro, mas em vez disso, ele nasceu em janeiro, porque sua mãe o segurou no seu ventre por 11 meses depois da data prevista que era para ser seu nascimento, o que significa que ele levou 20 meses para nascer, em vez dos 9 que é o normal. Número 35. O bigode do Roger de princípio era para ser apenas o pelo do nariz que cresceu demais, mas mesmo assim, se você reparar, ainda parece que é o pelo do nariz. Número 36. Antes de se tornar um Shichibukai, o Barba Negra era procurado pela marinha, mas ele tinha uma recompensa de 0 berries, fazendo dele o personagem com a menor recompensa registrada na história. Número 37. O motivo do Kobe ter ficado tão diferente em tão pouco tempo é que ele passou por um surto de crescimento e apertou os músculos com disciplina, por causa do treinamento do Garp.
Número 38. No começo da história, o Garp fumava charutos, mas depois de um tempo ele parou com isso. Número 39. O Garp foi o primeiro personagem a usar o Haki do armamento na história, quando ele feriu o corpo de borracha do Luffy depois de acertar um soco na sua cabeça. Número 40. Se você prestar atenção no mangá, há um personagem chamado Panda Man, que aparece em segundo plano com muita frequência. Tanto no anime quanto no mangá, ele quase sempre aparece, e é conhecido como o personagem secreto de One Piece. Número 41. O Oda já confirmou que se o Enel fosse um pirata procurado, a sua recompensa seria de 500 milhões de berries. Número 42. No anime, o Garp afirma que comeu 842 donuts sem dormir ou fazer uma pausa, porque estava tentando bater um recorde mundial. Quem você acha que tem esse recorde? Número 43. O aniversário do Sop é no dia 1º de abril, o dia da mentira, o que é perfeito para o maior mentiroso da série. Número 44. A Big Mom se casou com 43 pessoas diferentes e teve 46 filhos e 39 filhas. Não é à toa que ela é chamada de Grande Mãe. Número 45. O Oda uma vez revelou que a morte do Ace foi muito comovente, mas que o final de One Piece será ainda mais tocante. Então podemos esperar um final emocionante para a série. Número 46. Originalmente o Chopper era para ser uma rena zebra fumando charutos, ainda bem que essa ideia não foi pra frente. Número 47. Mesmo os piratas sendo conhecidos por utilizarem tapa-olhos, em One Piece nenhum pirata com tapa-olho apareceu até agora, mas o Oda confirmou que terá um no final da história. Número 48. A Nami é a terceira personagem mais inteligente de todo o East Blue, apenas atrás do Ben Beckman e do Capitão Kuro. Número 49. Na capa do volume 25, que saiu em 2002, apresenta os 4 imperadores atuais exatamente na mesma ordem do artigo do jornal que os anunciou. Um easter egg que o Oda deixou há 20 anos atrás. Número 50. O status de Shichibukai foi oferecido ao Ace, mas ele recusou a oferta. Esta é a única e a primeira vez conhecida em que um convite para se tornar um Shichibukai foi rejeitado. Número 51. O nome original do Sanji era para ser Naruto, mas como o mangá Naruto do Kishimoto estava prestes a começar na Shonen Jump, o Oda mudou o nome para evitar confusão. Número 52. O Sanji inicialmente seria um personagem do tipo pistoleiro, com uma aparência bem mais de cowboy. Número 53. Uma cena do mangá onde o Sanji ainda pequeno começou a fumar durante seus primeiros dias no Baratie por causa do Zeff dizendo que fumar o tornava um homem foi excluída do anime, provavelmente por achar que isso influenciaria alguém a fumar. Número 54. No anime, o Zeff é mostrado cortando sua perna para escapar da corrente de uma âncora e levar o Sanji em segurança para a costa. Mas na história original do mangá, isso não aconteceu. Na verdade, ele perde a sua perna porque ele a comeu para sobreviver, enquanto ficou preso em uma ilha. Número 55. Originalmente o Zoro foi planejado para ser o guarda-costas do Buggy. Ele seria o irmão mais velho do bando. Número 56. Na última página do capítulo 698, o Zoro é visto com a cicatriz errada no peito. Em vez da cicatriz em linha diagonal fina que ele ganhou do Mihawk, ele tinha uma cruz grossa, a mesma que o Luffy recebeu do Akainu. Número 57. Se os piratas do Chapéu de Palha não fossem piratas, então o Zoro seria um policial. Número 58. Em várias capas coloridas do mangá, a tatuagem da Nami depois de Arlong Park é mostrada ser preta, enquanto no anime é o mesmo tom de azul que sua tatuagem anterior dos piratas Arlong. Número 59.
Se os piratas do Chapéu de Palha não fossem piratas, então a Nami seria uma babá. Número 60. Nos conceitos iniciais da tripulação do Chapéu de Palha, foi revelado que o Usopp deveria ser um sniper, vice-capitão do bando, e ele teria um nariz mais curto, que se parecia mais com o do seu pai. Número 61. Sogeking é um jogo de palavras, já que a palavra japonesa para atirador é Sogeki, e King é rei, significando assim, rei dos atiradores. Número 62. Ironicamente, na história a maioria das histórias e mentiras que o Usopp contou se tornaram realidade em algum momento durante suas aventuras. Número 63. Se os piratas do Chapéu de Palha não fossem piratas, então o Usopp seria um designer gráfico. Número 64. O nariz do Usopp tem 13 centímetros de comprimento, e é o quarto nariz mais longo de todos os personagens mostrados até agora. Número 65. O conceito do Brook como um esqueleto músico já tinha sido planejado pelo Oda desde a primeira vez que ele desenhou Laboon. O seu design não foi finalizado na época, mas a ideia foi mantida até que o Brook foi finalmente revelado. Número 66. O Brook é o membro mais velho do Chapéu de Palha, tendo 88 anos. Quando ele se junta ao bando, ele era mais que o dobro da idade do Frank, que era o membro mais velho na época. Número 67. O Brook foi o primeiro Chapéu de Palha a receber uma recompensa, já que ele já tinha uma recompensa de 33 milhões há décadas, antes mesmo do Luffy nascer. Segredo 68. Se os piratas do Chapéu de Palha não fossem piratas, então o Brook seria um detetive. Número 69. O Jinbei originalmente era para se parecer mais com o Umibozu do folclore japonês, com uma personalidade galanteadora, mais impetuosa, assim como um chefe da máfia. Ele também seria um vilão que estava controlando o Arlong das sombras. Número 70. Já agora, na segunda ideia do Jinbei, ele seria um dos primeiros membros do Chapéu de Palha. Ele seria um timoneiro chamado Saigo, e descrito como um bom amigo do Zoro. Número 71. O Gold Roger foi inspirado em um pirata da vida real chamado Olivier Levasseur. Esse pirata também, na hora de sua execução, jogou um criptograma para a multidão e disse que se eles conseguissem decifrar a mensagem, o seu tesouro seria deles. Número 72. O nome da Big Mom Charlotte Lin foi inicialmente mostrado como Rin Rin em seu primeiro pôster de Procurado, mas depois foi corrigido. Número 73. No capítulo 610 e também no 930, o nome da Big Mom foi mostrado como Big Mom, mas isso logo foi mudado e voltaram para Big Mom. Número 74. Quando a Tamago disse que a Big Mom era uma pirata feminina, o Sanji imaginou ela como uma ruiva atraente. O coitado deve ter se decepcionado. Número 75. De acordo com Oda, o Sakazuki é tão forte que se ele se tornasse o protagonista, ele poderia encerrar a série de One Piece em apenas um ano. Número 76. Originalmente no mangá, quando o Lau conhece o Kid na casa de leilões, ele mostrou o dedo do meio para o Kid, mas no anime isso foi censurado, com o Lau simplesmente dando um olhar presunçoso para ele. Número 77. O Lau, com 26 anos, foi o pirata mais jovem conhecido a ocupar uma posição como um dos 7 Chichibukais. Número 78. O Kid atualmente tem o recorde do maior aumento de recompensas de todos. Ele subiu 2 bilhões e 530 milhões de berries de uma vez, batendo o antigo recorde do Barba Negra, de 2 bilhões e 247 milhões de berries. Número 79. O Don Quixote do Flamengo inicialmente era para ser um rapper e deveria ser um pouco mais jovem do que ele é hoje. Número 80.
Todos os membros da família Monkey mostraram ter uma marca perceptível no lado esquerdo de seus rostos. Ambos, o Luffy e o Garp, têm uma cicatriz, enquanto o Dragon tem uma grande tatuagem. Número 81. O Oda já confirmou em uma entrevista que o One Piece não é algo como a jornada em si era o verdadeiro tesouro, e que é de fato uma recompensa física. Número 82. Toda vez que o Luffy dá um autógrafo, ele escreve "eu" em vez do seu nome. Número 83. O autógrafo do Chopper é apenas sua pegada. Número 84. O Thousand Sunny foi concluído em 25 de março, um mês depois que os Chapéus de Palha entraram na Grand Line. Número 85. Enquanto a Nami estava mexendo em uma estante de livros, podemos ver um livro chamado One Piece e outro do outro lado com o nome Eiichiro Oda. O Oda estava fazendo uma referência a ele mesmo no anime. Número 86. Em Water 7, o Luffy fez um desenho de como seria o carpinteiro do navio. Apesar de ser um desenho horrível, esse desenho é o Frank. As cores, o nariz de ferro, o cabelão e a falta de calças são todos detalhes que mais pra frente notamos no futuro carpinteiro do Chapéu de Palha. Número 87. Em Alabasta, quando Sanji atende o Dendemushi, ele diz ser o Mr. Prince. E mais tarde descobrimos que o Sanji realmente era um príncipe. Esse foi um easter egg deixado muitos anos antes na história. Número 88. Depois do fim de Naruto, o Oda fez uma incrível capa com muitas referências à série. Nessa capa tem o símbolo de Konoha, o Naruto na logo, o N da logo destacado e também vemos o Naruto atrás da Nami comendo carne, enquanto o Luffy está comendo lamen. Número 89. No anime Na Infância da Robin, os garotos jogam tomate nela, enquanto no mangá eles jogam pedras. Número 90. No anime, na luta do Akainu contra o Barba Branca, o Akainu acerta um ataque que corta parte do bigode do Barba Branca. Já no mangá, esse golpe acerta sua cabeça, derretendo uma boa parte do seu crânio. Número 91. Depois que o Sanji diz que vai cozinhar para os homens famintos do Don Krieg, os funcionários do Baratie não ficam muito satisfeitos. No anime, eles expressam isso apontando utensílios de cozinha para ele. Já no mangá, eles são mais intimidadores. Eles pegam armas de fogo e miram nele. Número 92. O Zoro tem mais um hobby além de dormir, treinar e se perder. Ele gosta de folhear novas recompensas e ver novas armas. Número 93. No arco de Alabasta, há muitas referências ao Egito. Eles possuem a mesma cultura e vários lugares têm o mesmo nome. Além de que os dois usuários de Akuma no Mi que apareceram estão relacionados ao Egito. Número 94. Alienígenas existem em One Piece. Eles aparecem na história de capa do Enel, onde eles eram piratas espaciais. Número 95. One Piece originalmente estava programado para durar apenas 5 anos, mas já fazem 25 anos e a história ainda continua. Número 96. O Kuzan no começo era para ser um membro da Cip Zero. Número 97. Em toda a história até agora, o Zoro nunca chamou Sanji pelo seu nome. Número 98. O Oda já confirmou que o Usopp é o personagem mais fraco da tripulação do Luffy, e não a Nami. Sim, o deus Usopp é o chapéu de palha mais fraco. Número 99. O Luffy nunca foi chamado para ser um Shichibukai porque ele declarou guerra contra o governo mundial, queimando sua bandeira em Enies Lobby. E por fim, o número 100.
Em uma pergunta do SBS, um fã perguntou quais Akuma no Mi o Oda daria para o Chapéu de Palha sem poderes de frutas, e a espada do Zoro teria o Ou no Mi modelo Seiryu, a fruta do dragão azul. A Nami teria Goro Goro no Mi, a fruta do trovão. O Sop teria Poke Poke no Mi, a fruta do bolso. O Sanji, a Sui Sui no Mi, a fruta da natação. E o Frank, a Buki Buki no Mi, a fruta da arma. E bom, galera, comenta aqui qual você já sabia e qual você mais gostou. Eu espero demais que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like porque isso me ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim todo vídeo novo vai chegar aí para você. E você não vai perder nenhum. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.